Olha, eu falei que a gente ia falar sobre herança, né? É um assunto que quase todo mundo vai ter que enfrentar em algum momento da vida, a gente sabe. Mas que ainda tem muita dúvida, muitas vezes até confusão dentro das famílias. Já vimos isso? Quem será que tem direito? Como é feita essa divisão? O que pode, o que não pode? A gente vai descobrir isso agora. Eu estou aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Glória? Como é que vai? Eu vou bem, e você? Eu vou bem também. Doutor, vamos entender esse negócio da herança aí, porque realmente, como causa confusão nas famílias, né? Pois é, herança eu diria para você que é um dos principais assuntos que as pessoas acham que conhecem por instinto. Ah, eu sei o que vai acontecer e depois, no momento em que ocorre um falecimento na família, vem a surpresa. Quem tem direito, quem não tem, por que tem um testamento, ou alguém vai receber a mais, quanto custa o inventário. Então o objetivo aqui é a gente explicar um pouquinho, de uma forma bem didática, bem tranquila, para tirar as dúvidas das pessoas, né? Maravilhoso. Doutor Francisco Gomes, ele é advogado, e aí ele vai trazer para a gente essas dicas, né, clarear um pouco esse assunto, que aliás andou tomando as redes sociais de uns meses para cá. Não é isso? A gente teve o caso do Estênio Garcia. Vocês se lembram dessa história? O caso do Estênio Garcia, que estava ali numa disputa com as filhas e tal, sobre um imóvel, né? Então, essa é uma questão, né? Antecipou a herança para as filhas e depois, agora ele está com dificuldade para se manter e aí, no fim das contas, está nessa disputa. Teve uma jovem também que processou a mãe, acusando a mãe de desviar milhões da sua herança, quando ela era menor de idade e não podia cuidar do próprio dinheiro. Então, vamos começar, doutor? Vamos lá. O que é herança exatamente? O que a herança cobre? Tá. A herança, na realidade, é o seguinte, é a transmissão do patrimônio de alguém. O que significa o seguinte, quando uma pessoa não está entre nós, ela deixou um patrimônio. Esse patrimônio abrange o quê? Tudo. Quando a gente diz tudo, a gente diz não só os bens materiais, quer dizer... Não é só o apartamento, não a casa... Atualmente, a gente já está discutindo o direito dos pets, né? Nossa, doutor. Um pet fica com, por exemplo, tem 3 filhos, com quem que vai ficar o pet? Então, tem toda uma questão que envolve o material e o imaterial também. Você estava falando de plantas, envolve também. Se houver um jardim, plantas, envolve tudo, né? Os 2 casos que você mencionou, por exemplo, mostra que a herança, o caso do Estênio Garcia, mostra que sucessão e herança não é uma coisa definitiva. Por quê? Porque ele antecipou a herança, né? E fez lá a doação do apartamento para a filha, né? E depois, e agora ele alega o seguinte, eu não tenho condições, porque pela minha idade avançada, pelo meu sustento, e ele entrou com um processo para reverter aquela decisão, a própria herança, que ele já havia antecipado. Entendi. Quer dizer, então já não é uma coisa definitiva. E o da menina foi um caso em que, quando o pai faleceu, né, por ela ser menor, a mãe foi a tutora, né? A tutora dos bens dela, e ela alega que a mãe, então, teria gastado 18 milhões da herança dela. Era uma herança já bastante grande, então ela pede a restituição desse valor para a mãe. Então o que nós vamos ver aqui é o seguinte, herança é pegar todo o patrimônio de alguém que não está mais aqui e ver quais as regras e como que nós vamos dividir esse patrimônio. Perfeito. A gente tem os bonequinhos aqui para a gente entender, então, como é que funciona essa questão da herança, né? Descendente, cônjuge, cônjuges, né? Essa palavra Isso, é difícil. Marido e mulher, né? Vamos dizer assim. Parceiro e parceira. Isso, companheiro, companheira. Companheiro, companheira. Na realidade, a herança ela tem uma ordem, ou seja, ela não é aleatória. A lei dá essa ordem. Então, se a gente for seguir a ordem, você tem aqui, ó, em primeiro lugar, o descendente. É o descendente o primeiro a herdar. Quem é descendente? Filho. Filha, né? Segundo lugar, o cônjuge, a esposa, o marido, enfim, o companheiro, né? E depois os ascendentes, ou seja, se não houver filhos, se não houver a esposa, aí vão ser os ascendentes, que são os pais. Os pais. No caso. Então, aqui exemplificaria bem, quer dizer, você tem um casal e você tem no casal, você tem em primeiro lugar quem vai receber os filhos. Os filhos. Os filhos são os primeiros a receber, tá? E os avós, eles ficam aqui no segundo plano, quer dizer, eles são os que vão receber por último, digamos assim. Só se... Então, é uma ordem, eu não posso escolher aleatoriamente, mas no meu caso eu quero que seja não sei quem, não. A não ser que eu faça um testamento, e aí a gente vai falar um pouquinho também de testamento daqui a pouco. Então, além das casas, do dinheiro, então entram esses outros bens, no caso o pet, que o senhor falou, e mais o quê?
Entra tudo, né? Por exemplo, entram por exemplo, se alguém que faleceu tinha uma empresa, Tá. entram os direitos dessa empresa, ou seja, cotas da empresa, entram imóveis, Tá. entram os bens que guarnecem, que estão dentro da residência, tudo vai entrar e tudo vai ser dividido de acordo com uma ordem e com determinado percentual. Aqui é interessante também a gente falar do percentual. Fala, doutor. Pelo seguinte, vamos supor que alguém morreu e aqui você vai ter 4 plaquinhas, cada uma indicando 25%, Tá bom. totalizando 100% da herança. Tá? Perfeito. Então, a pessoa faleceu e tem 2 filhos, por exemplo. O comum é a viúva, que a gente chama de viúva meeira, né? Ela vai herdar 50%. Tá bom. E depois, cada um dos filhos vai herdar 25%. Tá. Esse é um dos desenhos possíveis. Isso aí é um casal com 2 filhos. Com 2 filhos. Tá. Você pode ter várias situações. Essa é a regra. Você pode ter 3 filhos. Aí o Isso. percentual já cai de 25%. Aí cai para os filhos, mas Cai aqui para os filhos. mantém. Os Aí 50 mantém isso. Mas se eu tiver 3 filhos, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, a herança já cai para 16% para cada um. Na realidade, é o quinhão dos 50 que vai dividir. E aí, assim, por exemplo, é um segundo casamento. Esse cidadão já teve um casamento anterior que também teve um filho. Tá. Todos os filhos têm direito à herança. Tá. Ou seja filho dentro do casamento, filho de casamento anterior, filho adotado, todos os filhos têm direito à herança e todos têm o mesmo direito. O que significa o seguinte, se são 2 filhos no casamento, um de um casamento anterior e um adotado, não interessa. Todos Porcentagem é têm a mesma. porcentagem, não há nenhum tipo de discriminação, tá? E aí, quando fala de regime de bens, Tá. tem a comunhão parcial de bens, tem a Isso. separação total de bens. Como é que funciona esse regime? Para as pessoas entenderem, quer dizer, é um regime de casamento que vai acabar interferindo na sucessão e na herança. Quer dizer, regime de comunhão parcial é o regime comum no Brasil. Ou seja, se você for casar e não informar ninguém que você quer um regime diferente, o regime é de comunhão parcial. Significa o seguinte, tudo que vocês, o casal que casou, constrói durante o casamento, pertence aos 2. Agora, o antes, não. O antes, cada um tem o seu, tá? Então, isso para efeitos de herança é a mesma coisa. Só vai comunicar o que é do casal e não o que era individual. Separação total, como o nome diz, na realidade... O que é meu é meu, o que é seu é seu. Na realidade, o inventário ele é quase desnecessário porque os bens já estão divididos em vida. Né? Então, e existe a comunhão. A comunhão também aí comunica tudo. Comunica, É a comunhão ou seja, total tudo de bens, da né? vida inteira. Vem desde antes do casamento, reúne tudo que a pessoa juntou durante a vida e vai entrar na herança. Entendi. Isso também é um detalhe importante, Glória, pelo seguinte, às vezes quando as pessoas vão se casar, a gente está falando aqui, primeiro de um evento que ninguém gosta de falar, que é evento morte. Portanto, Sim. ninguém se planeja, as pessoas deixam acontecer. A gente enrola para falar de morte, Isso. né, doutor? Ninguém quer falar. E aí acaba saindo mais caro. Quer dizer, a gente vai ver que assim, eu não faço nada em vida e aí quando morre eu vou pagar mais imposto, eu vou gastar dinheiro com inventário, e daí as pessoas vão reclamar, vão falar, pô, boa parte do que eu tinha de direito eu acabei deixando como imposto e como custas. Doutor? E no casamento, Desculpa, é a Pedro. mesma coisa. Você, no momento que vai casar, escolha conscientemente o regime que você quer, se você quer fazer um pacto, se você, enfim, combine o jogo antes do jogo ser jogado. Senão Claro. depois você tem a surpresa. Eu queria perguntar sobre a união estável. Tá. Fica como um casamento? A união estável, ela é na prática o casamento. Tem algumas coisas que foram modernizadas nos últimos tempos. Primeiro, união estável não precisa de tempo. Antigamente as pessoas tinham aquela questão de concubina e o pessoal fala, não, precisa estar 5 anos juntos. Depois falaram, não, agora são 2 anos juntos. Não, agora basta o casal estar junto, vivendo com o que a gente chama de ânimos familiar, quer dizer, como uma família, e aí não há tempo, basta comprovar esse ânimo familiar. Isso fez surgir, inclusive, coisas curiosas, como contrato de namoro. Tem muita gente que começa a namorar, jogador de futebol faz muito isso. Olha. E faz um contrato de namoro para dizer o seguinte, olha, nós estamos namorando sem constituir família.
que é para já não ter nenhum Para problema não ter de risco, não né? ter risco. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente. Ô, doutor, e aquele casal que já está morando junto, mas que não fez o documento? Não tem problema nenhum. Mesma coisa. Mesma coisa. Quando a pessoa, se um dos dois falecer, vai ser feito o que a gente chama de reconhecimento da união estável, ou seja, a única diferença é que a burocracia vai ser um pouco maior. Por quê? Hoje o inventário, você pode fazer ele, se for todo mundo maior de idade, se tiver todo mundo de acordo, você faz ele num cartório. Você não precisa mais entrar com o processo, que é mais burocrático, tá? Agora, se você precisar fazer um reconhecimento de união estável, você ainda precisa ir até um juiz e fazer esse reconhecimento. Tá? Se for uma união estável, os dois estão vivos e querem fazer uma união estável, daí também não precisa, é só ir no cartório e fazer. Aí é tranquilo. Agora a gente tem aqui as caixas polêmicas. Vamos lá. Vamos ver as caixas polêmicas? São as caixas bombas. As caixas bombas. O que a gente tem aqui? Olha aqui. Deixa eu ver. O que tem nessa bomba? Vamos abrir? Vamos abrir. Olha lá, como fica a herança para filhos de diferentes casamentos. Como a gente mencionou, todos os filhos têm o mesmo direito, independente de ser do primeiro casamento, de ser do segundo casamento. Quer dizer, a lei, ela é uma lei feita para proteger família, feita para proteger filhos. Então é assim, não tem no Brasil, como há em outros países, tanta liberdade para alguém pegar e falar, vou deixar tanto de herança para o meu vizinho, para o meu amigo. Não pode. Isso não pode no Brasil? Não, você já tem, por exemplo, você já tem os 50% que a gente chama dos herdeiros legítimos, né, que são filhos, o cônjuge. Então você não pode fazer um testamento livremente, por exemplo, falar, eu vou doar todos os meus bens. Não. Você tem que respeitar a parte que já é obrigatoriamente dos seus herdeiros. Olha só. E você pode fazer a doação do restante. Mas em relação à pergunta, todos os filhos de todos os casamentos têm o mesmo direito. Tem um Magno que está perguntando para a gente aqui, né, só para a gente esclarecer melhor, como é que fica no caso se não tem filhos. Aí vai para os pais, não é isso? Se não tem filhos, fica para o cônjuge sobrevivente, né? E se não houver, se por exemplo já for um viúvo e o cônjuge morreu antes, daí vão para os avós, para os ascendentes. Para os pais, né, no caso da pessoa que faleceu. Vamos para outra caixinha? Vamos para a próxima bomba. Tarará. Nossa, olha, agora veio o som da bomba. Agora ficou bom. A bomba estava meio atrasada, né? Não sei o que aconteceu. É o delay, a bomba delay. É aquela bomba que não explode, né? Pois é. Já tem muita bomba explodindo no mundo, né? Verdade, então é bom não explodir muito. Vamos lá. Em uma herança, as dívidas passam para os herdeiros? Sim, em uma herança também acontece isso. Ou seja, você tem direitos e deveres. Mas o que acontece? E aqui eu vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que o herdeiro foi feita a divisão e ele recebeu 10 mil reais. Tá. Foi o quinhão dele. Ele responde pela dívida do falecido eu ia chegar nessa até o pergunta. limite do que ele recebeu. Então, por exemplo, se ele recebeu 10 mil, ele só pode responder pela dívida até 10 mil. Ele não pode, ele fica sem nada. Aí ele fica sem nada, mas por exemplo, seria absurdo ele receber 10 mil e você falar, tem uma dívida de 100. Não, tá Quer dizer, certo. a pessoa fica no prejuízo por algo que ela nem criou, nem fez. Aí, nesse caso, não tem herança nenhuma, né? Aí na realidade, o valor da herança é usado para pagar a dívida, mas ele não tem prejuízo. Não tem prejuízo nenhum, né, doutor? Aí a gente tem aqui, olha, vamos abrir essa daqui? Vamos mais lá, uma bomba? Atenção, bomba. Olha a bomba, atenção. Aê! Um filho pode receber mais do que outro na herança? É até um contrassenso, porque não pode, né? Os filhos recebem sempre de uma forma igual. O que pode acontecer em relação a um filho é o filho, por exemplo, eu vou usar o caso mais célebre que a gente tem, que é o da Suzane Richthofen. Quer dizer, um filho ele pode ser excluído, né? Porque ele cometeu um crime, porque ele agiu com o que a gente chama de imensa ingratidão, desonrou o pai, ele pode ser excluído da herança. Essa exclusão também é feita por um juiz. Certo. Né? Então você tem casos da Richthofen e de outros filhos que mataram pais ou que atentaram contra os pais que são excluídos da herança, mas como regra geral, o filho não pode, todos os filhos têm o mesmo direito e todos recebem. Chegou uma pergunta aqui pra gente que fala que teve um filho foi adotado, só uma filha, foi adotada, só que era uma prima, que foi adotada, registrada como filha do casal. Só que ela sumiu. Ninguém sabe para onde ela foi. Dá para tirar da herança num caso como esse? Você não pode tirar da herança, porque ela é filho. O que você vai ter que fazer é uma reserva. Geralmente você entra com o inventário, nesse caso vai ser judicial. Você vai informar ao juiz
tá? E você vai propor que o quinhão dela ou fique depositado em juízo, ou, por exemplo, se é um imóvel, possa ser usufruído por alguém, dado que ela está ausente. Mas o juiz geralmente manda citar por edital, enfim, tentar achar a pessoa, tá? Mas aí é a ordem judicial que vai prevalecer, quer dizer, você não pode pura e simplesmente de forma automática falar, como ela não está aqui, está fora. Entendi. O juiz que vai dizer isso. O senhor fala muito sobre o inventário. O que é o inventário exatamente? Porque a gente sempre escuta, né? Tem que fazer o inventário. Às vezes aquilo ali é uma confusão dentro da família. Por que dá essas confusões? O que acontece ali, doutor? Pois o inventário, primeiro que confusão é uma coisa assim, meio inerente ao direito de família. Né? Quem mexe com, não, porque quem mexe com direito de família, você vai fazer separação, divórcio, geralmente é um clima pesado, é uma briga, é uma pensão, é uma coisa assim. O direito de família ele é um direito geralmente tenso, porque quando tudo vai bem, você não precisa do direito. O direito ele entra no problema, né? E o inventário, ele é, digamos assim, você relacionar os bens daquela pessoa que faleceu e fazer um plano de partilha, ou seja, como é que vai ser feita a divisão, quem vai ficar com o quê. Você está informando a sociedade o que aconteceu e como que vai ser feita aquela partilha. Antigamente, um inventário tinha que ser feito sempre perante um juiz. A gente ouvia falar processo de inventário. Agora, a novidade dos últimos anos pode ser feita num cartório. Quer dizer, o que facilita? Facilita muito. Né? Em processo judicial, a justiça brasileira ela é morosa, porque você lenta. É lenta, você tem muitos processos para julgar. E gasta-se muito, né? E gasta muito mais em juízo do que num cartório. Mas um inventário nada mais é do que esse plano de partilha e o arrolamento que você faz de todos esses bens e como eles vão ser divididos. Maravilha. Tá? E aí, se tem algum filho que não concorda, aí é que dá a confusão. Exatamente. E inventário tem prazo para as pessoas saberem, vocês têm 60 dias a contar da data do falecimento. Quando passar 60 dias, o que acontece? Tem uma multa. Nossa. Né? E aí eu começo a dizer, aí que entram os problemas, digamos, econômicos de um inventário. Tá? Inventário custa dinheiro? Custa. Por isso que as pessoas têm que se planejar em vida. Porque, por exemplo, você paga um imposto de transmissão, que é o imposto de transmissão causa-mortes, que é o imposto de todos os bens que você está transmitindo de uma pessoa para outra. Isso é um imposto estadual, ou seja, cada estado cobra um valor, um percentual. No caso, quem paga esse imposto são os filhos. Quem paga é quem está herdando. Não pode utilizar o valor da herança para quitar esses impostos. Até pode, mas geralmente é feito o seguinte. Dentro do processo de inventário, primeiro você recolhe o imposto e depois você recebe o bem. Então, você paga primeiro. Entendi. E você paga, por exemplo, o estado de São Paulo cobra 4% do valor do imóvel. Mas tem estados que cobram até 8%. Nossa! Então, é muito dinheiro que você deixa só nesse imposto. Daí imagina, se eu tenho esse imposto, se eu tenho que fazer uma ação judicial, porque tem um testamento, porque tem alguma briga, eu vou ter custas judiciais, eu vou contratar um advogado, eu vou ficar 1 ano ou 2 cuidando desse processo, quer dizer, acaba saindo caro. Por quê? Porque você não planejou antes. Entendi. O que é planejar antes? Planejar antes tem várias formas. Você pode fazer um testamento, já simplificar tudo em vida, você pode fazer a doação em vida. Né? Que foi o caso do Estênio Garcia, inclusive, né? Você tem formas de você... Eu tenho vários imóveis, a gente ouve falar muito, cria uma holding familiar, que nada mais é que uma pessoa jurídica para onde você transmite esses bens e aí quando acontece o falecimento você não recolhe esse imposto de transmissão, porque o bem pertence à pessoa jurídica e não à pessoa física. Perfeito. Olha só, gente, quanto aprendizado que a gente tem aqui. Chegou uma pergunta falando que a Adriana, ela conta que ela é filha do primeiro casamento do pai dela. O pai dela agora tem uma união estável, há 50 anos já, faz um tempão, e os bens estão todos no nome da atual companheira, né, dessa companheira de 50 anos. E ela tem direito a esses bens ou não? Como é que fica a situação da Adriana? Como filha, no momento do falecimento dele, obviamente ela tem o quinhão dela, ou seja, ela tem a parte dela. Só que a atual companheira do pai, a atual esposa do pai, vai ser a viúva meeira. Quem não vai ter direito é a ex-esposa. Mas nesse a filha caso, continua tendo. Os imóveis estão no nome da atual esposa. Então, o que sobra para essa filha? Ele já botou os imóveis? Os imóveis no nome da atual esposa? Então, eu vou ter que olhar o regime de separação de bens dele, né? Se for a parcial? Isso. Se for a parcial, pode ser que comunique.
Porque daí, e tem que ver assim, Como são assim, imóveis... comunique? Comunique é o seguinte, foram adquiridos durante a união do casal, né? E foram adquiridos por quem? Ou eram imóveis, por exemplo, quando a gente fala comunica, significa que entra na herança. Quando a gente fala não comunica, jurídico é chato, tá? Usa esse termo, advogado... É o juridiquês, o economês, o jornalês, a gente também usa. E aí, quando não comunica, significa, por exemplo, que é um bem do passado. Vamos supor que esses bens já eram dela antes deles se casarem, dessa atual esposa antes deles se casarem. Talvez por isso esteja no nome dela. Tá, né? mas se foram adquiridos pelos dois e ele colocou tudo no nome dela, essa filha do primeiro casamento... Isso pode ser anulável. Porque isso pode ser uma blindagem patrimonial ilegal. Isso pode ser, ou seja, é uma burla para que a filha não tenha direito a nada. Então, isso dá para a filha entrar com um processo e discutir isso em juízo. Mas depende de prova. Quer dizer, a gente sempre fala em tese, né? Porque, assim, cada caso você olha lá a prova, vê se está provado que houve uma fraude, que houve realmente uma burla, ou se os imóveis já eram da mulher, enfim. Tem sempre que olhar com muito cuidado cada caso, né? E, doutor, chegou mais uma pergunta, não foi, Mafê? Mafê está aqui soprando umas perguntinhas que chegam. Ela falou, abre a bomba, depois a gente pergunta. Então, eu vou abrir a próxima. Aqui, doutor. Agora entrou certinho, agora foi perfeito. Existe deserdação? Existe deserdação e eu vou falar aqui alguns casos. Eu já falei um caso famoso, que foi o caso da própria Suzane Richthofen, né? E a gente teve ano passado, retrasado, que também deu muito o que falar, do Cid Moreira. Com os filhos do Cid Moreira, verdade, ele em vida fez a desertação, alegando que os filhos sequer o visitavam, não honravam o nome dele, só exploravam ele patrimonialmente, tentaram fazer a interdição dele, dizendo que ele não estava bem mentalmente, e aí ele deserdou. E tanto que essa briga continua, quer dizer, após o falecimento dele, os filhos entraram com o processo porque querem ter direito à herança, mas eles foram deserdados, retirados da herança. Então, existe deserdação, mas primeiro, as pessoas têm que entender que não é uma coisa automática e nem muito fácil. Por exemplo, não basta eu ir lá na frente de um juiz e falar, não, eu não gosto dele. Não é assim, Tem que ser um motivo muito sério. Quer dizer, como senão esse... fica aquela, o filho preferido ganha tudo, o filho que eu não gosto muito não ganha nada. Então tem que ser uma coisa muito séria, como, ele tentou assassinar os pais, ele atacou os pais, ele roubou o dinheiro dos pais. Quer dizer, tem que ser coisa séria que se demonstre. Quem faz a deserdação é o juiz. Você pede e o juiz deserda. Doutora, a Fátima mandou pergunta aqui dizendo que é o seguinte, ela é sozinha, ela não tem filhos e os pais já faleceram. Ela quer saber se ela pode fazer uma doação em vida para uma instituição de caridade. Ela não tem nenhum herdeiro, digamos direto, assim, necessário, aqueles herdeiros que a gente falou que são os herdeiros legais. Se ela não tem nenhum, ela pode fazer a doação sim, em vida. Isso é muito... a doação em vida... No Brasil, ela não é comum. Em outros países, você pega os Estados Unidos, em que, inclusive, empresários com grandes fortunas fazem doações em vida já do patrimônio. Tem uns que falam, não vou deixar nada para o meu filho, ele que construa tudo sozinho, não é isso? Exatamente. Vai tudo para a instituição de caridade. Porque o que a pessoa tem que entender é o seguinte, quando ele falecer, tem aquela metade que é do filho, a metade que é da esposa. Mas você não tem controle. Se quando ele faleceu ele já não tinha nada, porque ele gastou em vida, você não pode fazer nada. Entendi. Em vida ele pode dispor do patrimônio dele, do dinheiro dele. Então, e no caso dela específico, ela já pode fazer a doação sem nenhum problema. Ela pode doar, então, obviamente, lembrando, Fátima, que você tem a sua vida, então você tem que deixar um valor para você se custear, né, ao longo aí de tantos anos, se Deus quiser que você vai viver. Então, vamos para a próxima caixinha? Cadê a bomba? Atenção. Tarará. Eita, que estourou. Filho fora do casamento tem os mesmos direitos? Tem, a gente já mencionou isso, quer dizer, na realidade, seria até uma crueldade você excluir, né? Porque primeiro que um filho e uma criança, sobretudo, ela não tem culpa de ser dentro do casamento ou fora do casamento. Ela é filho, tem o mesmo direito, tem o mesmo amor, enfim, ela é um filho como outro qualquer. Então, tem os mesmos direitos, sim. Mesmos direitos, sim. E aí a gente tem aqui algumas perguntas, é isso? No telão. Vamos lá, a gente tem umas perguntinhas aqui no telão. Parará. Aí entrou aqui, ó. A gente consegue ver ali também na tela, ó, doutor. Essa daqui é da Patrícia. Meu pai é separado da minha mãe há muitos anos, mesmo assim nunca se divorciaram. No caso da morte dele, ela teria direito à herança? Então, nesse caso, o que você tem que fazer primeiro é regularizar o divórcio, né? Tá. Porque você imagina o seguinte,
Não pode simplesmente alguém falar, a gente já tinha... E é muito comum, né? Porque as pessoas se separam, mas não se divorciam, não formalizam isso. Então fala, simplesmente foi cada um para o seu lado, estão morando lá, cada um na sua casa. Daí, quando dá um problema, Estado Civil, casado. Os dois são casados. Então você vai ter que regularizar primeiro, para que depois você faça todas as divisões. Porque perante a lei, não basta alegar, ou seja, você tem que regularizar. Então tá aí, importante, é importante a gente saber. Vamos para a próxima, aqui no nosso telão, parará. Aí, ó, essa daí é da Júlia Cristina. Minha mãe tinha várias joias. Ela faleceu e minha irmã agora diz que as joias são dela, porque minha mãe teria dado para ela em vida. Como resolver essa situação? Essa situação só se resolve assim. Se a mãe deu em vida mediante uma doação formal, fez a doação, fez uma escritura, uma escritura de doação, ela deu. Se ela ficou na boca, se ela falou... Não vale nada, Não vale nada, quer dizer... o fio do bigode nessas horas não vale nada, até né? porque é muito comum, às vezes, a gente vê cada coisa quando a gente faz inventário que são muito inacreditáveis, de filhos que falam, não, mas a mamãe me deu o quadro, mamãe me deu não sei o quê, e o outro, não, mas deu para mim. Então, não dá para ser um palavra contra palavra. Claro. Ou foi feita uma escritura e aí foi formalizado, e mesmo assim vai se verificar se a assinatura é correta, se poderia ser feito, ou não vale nada. Nesse caso, aparentemente ninguém formalizou nada, simplesmente fala, minha mãe me deu as joias, não, vai entrar no inventário normal e vai ser dividido entre todos. Aí, doutor, como é que funciona? Num caso de obra de arte, no caso de joias, como é que funciona isso? Como é que divide isso? Da forma mais prática... Não dá pra gente rasgar o quadro no meio. Se houver só um quadro, às vezes se há um patrimônio grande de quadros, se divide esses quadros, né? Mas se há só um quadro valioso, geralmente o que se faz é dentro do inventário um leilão, onde se faz a arrecadação do valor e aí se divide o valor entre os filhos. Ah, entendi. Tá? Isso se os filhos não chegarem a um acordo, mas os filhos também podem falar para o juiz o seguinte, não, nós vamos vender o quadro numa determinada galeria e daí que resultar da venda do quadro nós dividimos aqui. Então, vai depender muito se é briga ou não, mas em última análise o juiz chega e fala, não, nós vamos fazer o leilão e o que arrecadar vai dividir aqui no inventário de acordo com o percentual de cada um. Joias a mesma coisa. Joias a mesma coisa. Aquelas joias de família. Tem mais uma aqui, ó, vamos lá. Qual que é a próxima que vai chegar aí pra gente? Da Maria do Rosário. Minha mãe acabou de falecer. Desculpa, sinto muito, Maria. Somos em 5 irmãos. A minha mãe não tinha muitos bens, somente uma casa. Nesse caso é necessário fazer inventário? Tem que fazer o inventário, né? Infelizmente tem que fazer o inventário. E na realidade é assim, é um caso que ele é contraditório porque o patrimônio é pequeno, mas o trabalho é grande. Porque você vai ter um imóvel para dividir em 5. Sim. Então, provavelmente, você vai ter que fazer um leilão desse imóvel, ou um irmão vai ter que comprar a parte do outro. Quer dizer, o patrimônio é pequeno, mas o trabalho é grande, né? Às vezes, se a pessoa tem, como num caso desse, hipoteticamente, 5 imóveis, seria até mais fácil, era um para cada um. Um para cada um, é. Mas, nesse caso, sim, tem que fazer o inventário, porque senão você vai decidir como. É verdade, é muito complicado, no sorteio, né? Não dá para ser, né? Não, então, aí fica o valor mesmo, né? Aí que divide, na verdade, é o valor daquele. E esse é um caso daqueles bem. Que eu falei que você vê como é uma coisa que o não planejamento dá uma tristeza no final, porque Sim. Você tem um único imóvel e você ainda vai pagar um imposto do valor do imóvel e muitas vezes você não tem esse valor para pagar e daí o inventário fica travado, quer dizer... Isso acontece demais. Acontece, uma burocracia. Primeiro, muita gente não faz o inventário, justamente porque sabe que tem os custos e não tem como pagar isso. Então, a pessoa vai deixando. E aí isso vai gerando uma cadeia, né? Porque primeiro, por exemplo, faleceu o pai, passou 5 anos, faleceu a mãe, não fez nem inventário do primeiro, depois tem que fazer o do segundo, e aí as coisas vão se acumulando, vai ficando cada vez mais difícil. Entendi. Mas é o que acontece, porque as pessoas não têm condições de pagar. É lógico, você pode, para a justiça, você pode pedir a justiça gratuita, mas para o imposto não tem jeito, como. Né? Você paga o imposto. E aí tem o pessoal perguntando se o custo para fazer a doação em vida acaba sendo menor do que no inventário. Existe vantagem? Depende do tipo de doação que você vai fazer, mas existem algumas vantagens. Por exemplo, você vai fazer por qual valor essa doação? Pelo valor venal, pelo valor de mercado. Então, porque o percentual vai incidir sobre o valor que você fizer. Então, existem, digamos assim, algumas estratégias jurídicas possíveis em vida, né?
Outra coisa, se você estiver doando, como eu falei, ou fazendo a sua transmissão para uma pessoa jurídica em vez de ser física, você não vai pagar o imposto. Aí que entra a tal história da holding, que muita gente está fazendo. Inclusive, nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal vai fazer um julgamento, porque começou a se achar que holding virou uma manobra para as pessoas não pagarem imposto. Então, o Supremo ele quer analisar também essa questão das holdings. Então, isso em breve vai entrar aí na pauta, a gente vai ver nas próximas semanas esse julgamento no Supremo. Opa, isso é importante também. Temos mais uma pergunta aqui. Vamos agora para qual? Maria Fernanda, somos em 6 irmãos. Minha mãe mora com a minha irmã mais velha, que cuida dela. Minha mãe pediu para que assinássemos um documento abrindo mão da parte da herança em prol dessa minha irmã. Isso é legal? Isso não é legal. Não é, Primeiro, né? não é legal. Primeiro que é assim, como não existe essa coisa de abrir mão. Os direitos, eles são irrenunciáveis nesse caso. Ou seja, não tem como você falar para a cônjuge ou para o filho abrir mão da herança. Ele tem o direito pela lei. Então, a lei vai ser respeitada. Então, e fora que nenhum filho deve assinar, já é uma coisa, você vê que aquilo que eu falei, relações familiares complicadas, porque são delicadas, se você já está pedindo para um filho assinar um documento abrindo mão dessa herança, você tem uma situação realmente complicada. Mas não tem valor legal. Maravilha. Temos mais uma aqui. De quem que é essa? Vamos ver. É a Nilza. Moro na casa que era da minha mãe já tem alguns anos. Minha mãe ainda está viva e mora com meu irmão. Todos os irmãos já têm casa própria, menos eu. O que acontece no caso de morte da minha mãe? Eu terei que sair da casa? Não, provavelmente ela vai ter que fazer um acordo com os irmãos. Agora, vamos lembrar o seguinte, as diferenças patrimoniais entre os herdeiros, por exemplo, um irmão tem mais, o outro tem menos, não influencia, não é assim que se faz a divisão no inventário. O inventário vai dividir por igual, independente de quem tem mais ou de quem tem menos. Portanto, assim... No caso dela, a sugestão era a mãe, por exemplo, fazer uma doação em vida, reservando usufruto para a própria mãe, mas já deixar o imóvel para ela e, se os outros irmãos concordarem, todos assinam juntos a documentação. Mas aí depende da concordância de todo mundo, Depende da concordância. Né? Se tiver um que não concorde, você vai no inventário fazer a divisão pelo quinhão legal, pelo que é de cada um. Que aí é o que é de direito mesmo, não tem o que, aí não tem discussão, né, doutor? Aí não tem discussão. Acabaram as bombas? Acabaram as bombas, doutor. Queria mais, doutor. Queria mais bombas? Eu gostei. Queria explodir mais coisa aqui. Eu gostei do barulho, da coisa, dá uma emoção pra gente. Doutor, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu tô no Francisco Gomes ADV, de advogado, em todas as redes sociais. Quem precisar de alguma coisa, é só me mandar um direct lá e a gente conversa. Maravilhoso. Tá, okay? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Esclareceu demais. Que bom. Obrigado, viu, Glória? Obrigada. Até a próxima. Porque o doutor volta sempre, né?